vir morar fora e finanças eram duas coisas que eram o maior tabu pra mim. E foram duas coisas que depois que eu descobri, que eu fui atrás e eu procurei entender, mudou completamente a minha vida. Sem dúvidas, ter tomado essa decisão de vir morar fora foi a melhor decisão que eu fiz pra mim. E é por isso que eu criei esse canal. Eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco mais sobre a minha vida, sobre organização pessoal, finanças, como que é a minha vida de imigrante aqui na Austrália, quais foram meus passos para chegar até onde eu cheguei hoje. E para quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Michelle. Eu vim para a Austrália quando eu tinha 20 anos, estou aqui já fazem 6 anos. Enfim, mas calma, que a minha história teve muita reviravolta, teve muita coisa que eu tenho para compartilhar aqui. E esse é basicamente só o começo, fica comigo. Primeiro, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, mas eu sou uma das pessoas que sempre teve vontade de morar fora. Quando eu era criança, eu sempre falava pra minha mãe que eu ia morar nos Estados Unidos quando eu ficasse grande. Na época, eu lembro que eu lia um livro até que chamava Como Fazer Meu Filme. E eles são vários livros, né? Uma trilogia, se eu não me engano. É uma menina que conta que ela foi morar fora, estudar cinema nos Estados Unidos, enfim. E eu sempre sonhei em fazer isso, sempre. Eu sempre gostei muito de cinema, sempre gostei dessa parte criativa. Queria trabalhar com isso, era um dos meus sonhos, trabalhar com produção e morar nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio. Enfim, mas como o tempo foi passando, aconteceram muitas coisas na minha vida. E como todos nós sabemos, não é tão fácil ir para os Estados Unidos também. A minha família nunca teve condições de simplesmente me dar um intercâmbio. Quando eu fiz 14 anos, meu pai faleceu em um acidente de moto. Desde então, eu basicamente cancelei 100% essa vontade de ir para fora, né? Nunca mais fui atrás em saber disso. Eu comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar com meus 15 anos já tive que criar responsabilidade muito nova. Eu sempre tive essa questão de querer ajudar minha mãe, né, e estar ali por ela, porque era eu e ela. O tempo foi passando, até que depois de uns 4 anos, 5 anos que minha vida começou a estabilizar novamente. Eu conversei com a minha mãe, eu ainda tinha muita vontade de morar fora, mas a gente não tinha condições de eu ir morar nos Estados Unidos, por exemplo, onde você não pode trabalhar e seus pais têm que te bancar 100%. Já nessa época eu já trabalhava desde meus 15 anos, eu já tinha responsabilidade, tinha um dinheirinho do meu pai pra minha faculdade, que ele tinha deixado de herança pra mim, e eu resolvi que eu ia procurar um intercâmbio. A gente já estava estabilizado, as coisas já estavam melhorando na nossa vida. E aí foi quando eu vim estudar os países que eu queria morar. Daí eu procurei entre Austrália, Irlanda, os países que brasileiros poderiam ir para trabalhar, que são poucos, né? Não tem tantos assim. Foi aí que meu sonho dos Estados Unidos foi por água abaixo, porque nos Estados Unidos a gente não pode trabalhar, só pode trabalhar se você é ilegal, se você tá, enfim, trabalhar ilegal, né? Até então, quando eu pesquisei, era assim. Por isso que eu decidi vir para a Austrália, porque aqui era um dos países que eu podia vir para trabalhar e estudar. Então, eu não precisaria dos meus pais me bancando, né? No caso, a minha mãe. E eu poderia vir aqui começar uma vida, enfim, do zero. E que foi exatamente o que eu fiz. Criei a coragem, vim para cá com meus 20 anos de idade. O começo foi muito difícil, ainda mais pra mim. Eu nunca estudei em escola particular, eu sempre estudei em escola pública a minha vida inteira, estudei em escola estadual, eu não tinha inglês, eu fiz cursinhos de inglês antes de eu vir pra cá, mas ainda assim, eu cheguei na escola, eu entrei no nível mais baixos possíveis, assim, pra quem tá aprendendo inglês. Terminei a escola no intermediário, depois de 6 meses ainda, tenho nem o que dizer, eu fazia todo tipo de trabalho, mais a questão do inglês, que a gente não... até você aprender, e aí você encontra muito brasileiro que te acolhe, que isso foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo te prejudica na língua, né? Aí nisso foi onde tudo começou. Eu comecei trabalhando como faxineira, trabalhei em obra, já limpei cada lugar, e depois eu venho contar tanta história, mas tudo isso me ensinou tanto. Fui trabalhar como traffic controller, que é guardinha de trânsito, que a gente não tem esse trabalho no Brasil e que eu acho super necessário. Também eu pretendo vir explicar pra vocês um pouco mais de como que funcionam as profissões aqui, enfim, matar essas curiosidades. Uma das coisas que eu acho que desde que eu cheguei aqui, na verdade, né, que me fez mudar muito, que foi um dos grandes motivos do porquê eu quero falar sobre finanças, é que desde que eu cheguei aqui, depois de uns 2, 3 anos aqui que eu comecei a me estabilizar financeiramente, eu vi que eu não sabia cuidar do meu dinheiro. E eu fazia parte de milhares de pessoas que vivem nessa, que por mais que quando a gente não tem dinheiro, a gente administra de um jeito, quando a gente ganha, a gente continua administrando do mesmo jeito que antes. E aí você nunca vai pra frente. Era basicamente o que estava acontecendo comigo. Até que eu comecei a ler o livro do Pai Rico, Pai Pobre, comecei a participar de lives sobre finanças. E tudo isso deu uma reviravolta na minha cabeça, assim, num nível surreal. Pra quem já leu o Pai Rico, Pai Pobre, sabe. Eu acho que esse é um dos maiores entradas, né, pro mundo de finanças. Por te contar sobre a corrida dos ratos, é algo que ficou muito preso na minha cabeça.
por me ver tão bem naquelas cenas da Corrida dos Ratos e você passar por aquilo e procurar sempre, né, por aquela aprovação da família, para você crescer, enfim. Para quem leu esse livro já deve ter entendido um pouco. Para quem não leu, eu super recomendo, porque isso foi a mudança de chave da minha vida. Foi uma das coisas que mais me ajudou a começar a aprender sobre finanças, organização pessoal. Depois de tantos anos, depois que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a querer aprender mais e mais e mais e mais, enfim, fui pesquisando, estudando, fazendo curso, livros, inclusive eu tô com um aqui que eu amo, que é o do Warren Buffett, que é gigante, mas a história dele é sem palavras, e o do Pai Rico, Pai Pobre, que são pra mim uns livros que eu amo. Só de você ler histórias de pessoas, assim, você consegue aprender muito. Esse foi um dos motivos que eu resolvi criar esse canal, porque eu queria falar com pessoas que vêm de onde eu venho, que têm esse sentimento que eu tenho e que acham que dinheiro é um tabu gigante, e que organização pessoal não é uma coisa necessária. Enfim, quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, do que eu fiz pra aprender, do que eu fiz pra chegar até onde eu cheguei hoje, quais são as dicas que eu sigo, enfim, métodos que eu sigo, o que eu faço. Eu quero compartilhar absolutamente sobre tudo isso com vocês. Venho de um lugar onde pessoas com dinheiro, empreendedores, qualquer pessoa que tem um poder aquisitivo maior é considerado algo ruim, é considerado uma pessoa ruim, ou enfim, se você tem um cargo de liderança, você é um chefe ruim, por ser chefe, só pelo seu cargo de chefe. Eu venho de um lugar onde eu aprendi muito sobre isso, onde na minha escola os professores falavam demais que rico é rico e pobre é pobre. Se você vai para um lado ou você vai para o outro, você não tem outra saída. E para mim, queira ou não queira, esses livros e todo esse conhecimento sobre finanças mudou completamente a minha cabeça sobre isso. E é por isso que eu fiz esse canal, é por isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que existem poucas pessoas que falam dessa maneira hoje em dia e que queiram realmente quebrar esse tabu, que ainda é um tabu para milhares de pessoas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês podem esperar desse canal é finanças pessoais, organização, produtividade, vida na Austrália, curiosidades, desenvolvimento pessoal, motivação, tudo 100% real, 100% sobre mim, 100% sobre a minha vida. Inclusive, não é fácil de fazer justamente por causa disso. Sempre uma pessoa muito comunicativa, mas que também tem muita vergonha de expor a vida. Então eu acho que isso é o maior bem necessário que eu poderia estar fazendo. Porque eu sei que tem milhares de pessoas que às vezes só precisam ouvir alguma coisa que a gente já passou para ela conseguir se espelhar e conseguir passar por isso. Muito obrigada para quem ficou assistindo até aqui. Se você quer crescer junto, aprender mais sobre finanças, organização pessoal, saber sobre a Austrália, curiosidade, qualquer coisa, deixe seu comentário aqui, me segue no canal, deixa seu like e semana que vem eu tô de volta, que eu vou estar aqui toda semana religiosamente falando. Um beijo pra vocês e até a próxima!